Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para um mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus nos deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. E agora, caros irmãos, preparem-se. A imagem é forte. Se não estiver bem estruturada, ela nos desequilibra. Mas vai lá. Reencarnação em progresso. Claro que a imagem toca fundo nos nossos corações e era essa a ideia, sensibilizar-nos. Mas a proposta está exatamente aí. Quando se falar de reencarnação, está falando desse processo, desde o início. A reencarnação começa lá na primeira célula que se juntam, nas duas primeiras células que se juntam formando uma só. Depois ela vai se dividindo e aí já está começado o processo de reencarnação material. Porque o processo de reencarnação começa bem antes dessa junção. É só ler André Luiz, que nós vamos ver um processo ali muito interessante que vale a pena como dica de leitura, inclusive. Buscar ali como é programado já na espiritualidade o processo reencarnatório. A reunião das famílias em torno desse espírito, a aproximação desse espírito que está sendo programado para reencarnar. O processo, segundo nós lemos no Livro dos Espíritos, começa na junção das duas primeiras células, mas aí será o processo de reencarnação, o processo material de reencarnação. Mas esse processo espiritualmente começa bem antes, com a junção desses que estão comprometidos e precisam resgatar ou continuar evoluindo. E está lá nesse livro, Religião dos Espíritos, que também é uma ótima dica de leitura. Religião dos Espíritos, de Emmanuel Bianchi, que está na página, no capítulo 65, que fala sobre a reunião reunião pública do dia 18 de setembro de 1859, olha só a distância de tempo, em que estudava-se a questão 196 de O Livro dos Espíritos. E lá, nessa questão 296, é que nós vamos encontrar, ou 196 é que nós vamos encontrar essa afirmativa dos Espíritos para nós. Ela é um pouco carregada. O uso de uma expressão, às vezes, um tanto quanto carregada. Mas, graças a Deus, eles não omitiram e nos disseram de uma forma direta, clara e inequívoca. O corpo é nada. O corpo é nada. Apodrece. É uma palavra pesada, eu sei. Mas é para nós tomar consciência de que o que realmente importa é o espírito. Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito do processo de evolução dos espíritos, se eles precisam da encarnação para evoluir. E confirmam os espíritos que esse sim é o processo de evolução dos espíritos. Mas Allan Kardec, ainda não satisfeito, pergunta assim, na 196A, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influencia sobre o corpo? E eles nos dizem isso. O espírito é tudo. O corpo é simples veste que apodrece. Isso tudo. Aqui está dada a lição. O espírito é tudo. O corpo, nós vamos ter que nos desfazer dele, mais dia menos dia.
e ele vai simplesmente recompor a natureza. Esse é o processo natural, porque o que realmente importa é o espírito, e este sobrevive. Continuará o seu processo evolutivo através da reencarnação. Nós progredimos através da reencarnação. Afirmando com Jesus, na anotação de João, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo. Está clara a reencarnação. Existem vários momentos em que nós podemos perceber o pensamento de Jesus como um pensamento de alguém que conhecia o processo reencarnatório, que sabia que o espírito evolui através da reencarnação. Poder ver o reino dos céus é evoluir a ponto de conseguir construir no próprio espírito o progresso, a evolução, o reino de Deus, ou dos céus, como quisermos. Mas para isso precisamos nascer de novo. Se ele não expôs o conceito da reencarnação de uma forma mais completa e visível, é porque não adiantaria naquele momento, mas ele lançou a semente, para que alguns séculos depois nós pudéssemos entender de uma forma clara que lá, na sua fala, estava a presença do processo reencarnatório. Só para configurar, colocar nas devidas bases o que nós vamos comentar em torno da reencarnação. Reencarnação, alguns quadros para nós fazer avaliação. O celeiro é a casa ideal para se guardar as sementes. E essa colocação está com o pensamento lá naquele tempo dos evangelhos, em que o celeiro era o lugar onde se guardava as nossas sementes, os nossos cereais, os nossos bens. Lembram aquele outro que guardava os seus cereais nos seus galpões, nos seus celeiros, para que depois pudesse viver o inverno, por exemplo, em descanso, que diz: meu espírito descanse, pois que tenho tudo o que preciso para todo o inverno, sem atinar que logo após seria chamado para o outro mundo. Ele guardava um celeiro, aqui onde se guardam os cereais, ponto. Ali é o lugar ideal, pelo menos naquele tempo, para se guardar os cereais, ainda assim, para guardar por um determinado tempo que era possível suportar dentro daquelas condições de então. Hoje nós temos esses nossos silos grandiosos e maravilhosos, com tecnologia, com avanço de conhecimento, que guardam por muito mais tempo, por anos às vezes, os nossos cereais, mas mesmo ali nesses celeiros, para usar a expressão de então, mesmo ali é temporário, não é eterno. Conduzidas ao plantio, essas mesmas sementes, elas voltarão à glória da verdura, da flor, da espiga e, por fim, do pão que alimenta. A semente pode ser guardada nas melhores condições, mas mesmo nas melhores condições ela tem uma temporalidade que lhe é característica e inevitável. Mas se conduzida à condição necessária, ela vai se reproduzir. É uma semente para 100, para 60, para 30, mas ela se reproduz, ela se multiplica. Na gleba do calcário friável, quer dizer que pode suportar o frio, que vai ficar numa condição fria de temperatura, descansa às vezes a argila por séculos. Enquanto estiver ali naquelas condições úmidas e sem uma alteração maior da temperatura, ela pode durar por séculos naquele ambiente. Mas
Mas, trazida ao forno pelo oleiro, pelo artífice, materializa-se os sonhos do oleiro em formato de artes e utensílios. Aquela mesma argila que poderia ficar lá por anos e anos, trazida às mãos do oleiro e trabalhada, colocada na temperatura correta, ela se transformava, pelo menos, porque hoje usamos utensílios de outros materiais, de outras formas, nem tanto os de argila, mas a argila ainda está presente, ela se transforma em utensílio, se transforma em arte, enfim, é a transformação dentro das condições que se fazem necessárias para uma nova etapa. Além da morte física, a alma retempera-se ao contato das afeições caras. Quando formos para a espiritualidade, ou aqueles que já foram para a espiritualidade, encontraremos lá os nossos afins, que nos retemperam a alma, que vai fazer com que a gente recupere o estado melhor de espírito em que nos colocamos na Terra, às vezes em situações de desgosto, de desgaste, de desequilíbrio. Ao chegar na espiritualidade, ao contato dos que amamos, nos retemperamos e nos colocamos em condições de retornar. Após o refazimento, a ociosidade clama o espírito a necessidade do progresso. Por melhor e mais maravilhoso que seja o nosso estado neste outro mundo, muito logo ali adiante, até pelas características que ainda envergamos, logo ali adiante nós clamaremos por uma nova oportunidade de retornar à gleba do trabalho, ao ofício, ao aperfeiçoamento, à condição necessária para nós continuarmos evoluindo como espíritos. Então a ociosidade fará o espírito clamar por mais uma oportunidade de progresso. É por isso que a reencarnação mostra como necessidade imprescindível e inadiável. É o processo natural da próxima etapa. Vamos para a espiritualidade e nos encontramos com aqueles que amamos, o que retempera a nossa alma e nos coloca em condições de pedir mais progresso, mais uma oportunidade de continuar evoluindo. E a reencarnação é esse processo de renovação e de continuidade do nosso processo evolutivo. Por isso ela se mostra imprescindível e inadiável. Atendida a ânsia do desejo, quando na espiritualidade guardará consigo a febre da cupidez, na repetição das lições, quando nos satisfazemos das situações, a febre, ou seja, algo faz com que a gente peça a mudança de situação. Atendida a ânsia, guardará consigo a febre da cupidez. Quer dizer, não há como nós nos satisfazermos com as coisas da matéria, porque elas são rápidas e se esvai imediatamente, e nós já estamos pedindo de novo para que satisfaça-se essa ânsia que nasce dentro do nosso espírito. E é isso que vai fazer nós buscar novas experiências. Ao livrar-se da tentação da usura, permanecerá o conflito da inconformidade, da inconformação. Eu compro porque a ânsia me faz buscar todos os recursos possíveis e fórmulas plausíveis ou não plausíveis para adquirir, ter como meu esse bem, esse valor, esse carro, essa casa, esse patrimônio. Mas ao momento que já confirmei como meu,
vem de novo a ânsia de conquistar mais e mais e mais. Porque é assim na condição humana. Nós nunca estaremos satisfeitos. Não que não venhamos a ter os nossos bens, que são necessários para a condição em que estamos vivendo. A condição de humanos na matéria, de espíritos na matéria. Mas isso nunca vai satisfazer o espírito, porque esses serão bens da matéria, unicamente. Os bens do espírito estão em uma outra instância. Ao hábito da rebeldia, o estilete do ciúme, vencido esta, a vaidade infantil, a tirania. Olha a sucessão das ansiedades de conquista. Satisfeita a rebeldia, começa o estilete do ciúme. Nós vamos ter que enfrentar o ciúme, a inveja do outro, quando não de nós mesmos. Vencida essa etapa, a vaidade infantil nos faz invejar o outro, a tiranizar sobre as atitudes dos outros. Para estipar os males, o renascimento na arena física, repetindo lições ante as adversidades alimentares. Então, para estipar todos esses males, nós precisaremos renascer na arena física quantas vezes forem necessárias, repetindo lições ante as adversidades, ante os problemas alimentados no mundo, para que nós possamos vencê-los. Nós precisaremos nascer de novo. No presente estágio evolutivo, é preciso nascer tantas quantas vezes se fizer necessário. Quantas vezes nós repetimos essa expressão nas nossas falas? Ultimamente ela tem sido repetida e recolocada novamente, e aí nós abrimos um livro de Emmanuel e Emmanuel está dizendo a mesma coisa. Repetir as lições tantas quantas vezes se fizer necessárias, até que se aprenda. Talvez tenhamos aprendido lá com Emmanuel, por isso repetimos. Mas olhem só, no presente estágio em que estamos nós hoje, como espíritos ainda incompletos, num processo evolutivo ainda um tanto quanto primários, que ainda estamos tão longe do perfeito, nós precisamos continuar repetindo o nascimento tantas quantas vezes se fizer necessário, até que se aprenda a lição. É bem isso que Emmanuel está tentando nos dizer. Vamos repetir. E quando nós observamos e que estamos de novo no mesmo problema, acredite, esse mesmo problema vai se repetir até que se apresente a solução. Para resgatar em louvor da justiça, mas também aperfeiçoamento, obediência e amor. Esse é o resultado necessário da repetição das lições, para que se aprenda, para resgatar o louvor em louvor da justiça, diga-se em louvor da justiça, que nós vamos repetir até aprender, mas também o aperfeiçoamento, a obediência à lei divina, o amor. Está colocado lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 5, que é o primeiro capítulo dessa parte, da pluralidade das existências. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o fim e objetivo da reencarnação. Por que precisamos reencarnar? Qual é a de Deus ao nos fazer repetir tantas vezes a vivência na Terra? Por que precisamos reencarnar? Ao que os espíritos nos dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça? E essa última essa interrogativa
dos espíritos é para que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos e entender, esse é o processo mais justo que temos para alcançarmos o mesmo objetivo, todos indistintamente. Porque a objetivação da reencarnação, em primeiro lugar, eles colocam a expiação, porque sabem que nós ainda temos muito o que corrigir na nossa jornada. Não é o objetivo da reencarnação principal, mas ele está incluído, e a própria expiação é lição de aperfeiçoamento, de progresso, porque o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo do indivíduo e, portanto, necessariamente da humanidade. Por isso reencarnamos, para melhorar, para melhorar-nos. Se está colocada a necessidade básica, premente da expiação, é porque ainda temos muito que expiar. E se coloca necessário passar de novo por essa experiência, tantas quantas vezes for necessário, para que se alcance o progresso espiritual nosso e da humanidade. O mundo é assim uma escola. O mundo é uma escola. Nós estamos matriculados e cursando na escola. A nossa matrícula foi quando nós assinamos o contrato. Assinando não é assinar um papel. É moral e espiritualmente assumindo um compromisso com a espiritualidade de retornar para continuar aprendendo, como nós fazemos na escola. Nós retornaremos o ano que vem, na outra fase, na outra série, para continuar aprendendo. Nós observamos por aí várias definições da Terra, como presídio, como hospital, como inferno, enfim. Não vamos discutir o mérito, cada uma delas tem o seu embasamento, a sua razão de ser, para que as pessoas cheguem a estas conclusões. Mas a que melhor define a Terra é escola, porque mesmo a reencarnação punitiva pelos erros, punitiva da nossa própria consciência, não da justiça divina, não de Deus, não há punição. Mesmo a expiação é uma matéria a ser aprendida. É uma lição que precisa ser aprendida. Então, o mundo é uma escola. E a família consanguínea é o grupo de estudos, a turma. Ali onde nós temos o pessoal que senta no fundão da sala, aqueles que sentam mais para frente, tem como é que nós chamamos? O nerd, tem o que complica, tem o que estuda, mas é a turma que nós nos reunimos para o nosso processo evolutivo, para aprender. Aqueles com os quais nós temos os melhores, e às vezes não tão bons compromissos. Porque nós precisamos tirar um pouquinho desse processo reencarnatório, principalmente do agrupamento familiar, aquela ideia de que nós reencarnamos para resgatar os males que nós fizemos. Não é esse o objetivo da encarnação. A grande maioria daqueles que estão na mesma turma são alunos afins e que se apoiam no processo evolutivo. Nós reencarnamos com as nossas melhores companhias. E algumas, é claro, que precisam de resgate, precisam de apoio, com as quais nós precisamos resgatar, e assim por diante. Também tem esses. Nós encarnamos por afinidade. Às vezes a afinidade é naquelas áreas não muito boas, mas sempre por afinidade. Ou por compromisso também. O lar é a bancada de experiência. É onde nós experimentamos, na mais profunda condição do próprio espírito. Porque ali dentro do núcleo não há espaço para mentira. Nós somos o que somos. Se nós soubesse avaliar isso, ali dentro do lar nós mostramos quem somos. Com o amor, com a rebeldia,
com a mentira, com o bem-fazer, com o bom aprendizado. É ali, é a bancada de experiência, onde nós vamos fazer as experiências mais necessárias que nós precisamos fazer. Os amigos representam os explicadores. É aqueles que às vezes, pelo carinho, pela proximidade, pela confiança, cutucam exatamente onde precisa e fazendo com que a gente pense as questões de uma forma mais clara. É aquele que consegue dizer, por exemplo, Genir, como tu é egoísta, Genir, como tu é vaidoso. Um amigo pode dizer isso, porque ele tem a confiança e sabe que vai sair ileso dessa situação. Porque se um inimigo vier dizer as mesmas coisas, eu vou querer bater nele, então ele prefere não falar. Mas o amigo diz. Ele vai fazer você perceber coisas que às vezes não percebemos. Às vezes é interessante prestar atenção no que os nossos amigos nos dizem, principalmente se eles estão falando dos nossos comportamentos e escolhas. Mas temos inimigos também, os adversários. Desempenham o papel de explicadores. Aqueles que vêm mostrar, fazer você perceber. Porque se tu der brecha, ele pega. Então os adversários desempenham o papel dos fiscais. Eles estão sempre prontos para ver onde está o problema. Ou seja, eles, se nós soubermos prestar atenção nos inimigos, nos adversários, no que eles dizem de nós, às vezes nós podemos aprender muito com isso. Prestemos atenção no que os nossos inimigos dizem de nós, porque ali talvez esteja o aprendizado que nós mais precisamos observar neste momento. Nós não gostamos, eles fazem isso para nos judiar, mas é exatamente isso que vai fazer eu observar que eu preciso ser menos egoísta, menos vaidoso, para não dar essa abertura para eles. Os parentes difíceis são os cadernos de prova. E quem não os tem? Entra aí os pais, a mãe. Né? Os parentes difíceis da mais variada ordem. Também aos pais, aos filhos, aos irmãos, aos parentes próximos. Os parentes difíceis, aqueles que estão sempre criando problemas, que nós temos que correr atrás a vida inteira e eles não se consertam, não se corrigem. Eu dizia ainda ontem a alguém, parece que o problema só muda de endereço. E às vezes a gente comenta de alguém e alguém diz assim, mas lá em casa tem o fulano, mas lá em casa tem o Beltrano. Ou seja, é natural que existam parentes difíceis, por quê? Para nos experimentar e para que eles tenham a oportunidade de observar lições. É por isso que ele está ali naquele agrupamento. Às vezes nós contribuímos largamente para que ele esteja nessa situação que se encontra hoje. E aí? Aí é dívida. E nós vamos permitir sair daqui com a dívida? Nós temos que fazer tudo para resgatar estes. Aí diz assim, parece que a mãe prefere aquele ali. Não. A mãe não tem preferência de filho, o pai não tem preferência de filho, mas o coração da mãe sabe o qual que mais precisa de atenção, carinho, proteção, encaminhamento. Não é que ela faça preferência, é que ela sabe que esse precisa mais. O trabalho espontâneo no bem é o curso de iluminação interior. Tudo tem que levar-nos para esse objetivo, a iluminação interior. E nada vai adiantar se eu não agir no bem. Eu posso ter um conhecimento maravilhoso a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho, mas se isso não produzir iluminação interior, que só vai ser conseguido através do trabalho no bem, o conhecimento se torna inócuo, improdutivo. Porque não é o conhecimento que vai iluminar a minha alma, vai abrir caminhos e entendimento para que se faça melhor. Mas o trabalho no bem, esse dignifica, esse ilumina. Jesus, sendo o nosso mestre divino, como bênção,
ser-nos-á portador das preciosas lições que nós precisamos. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre, o nosso guia. E como bênção, Ele será, com certeza, portador das melhores lições que nós precisamos, das mais preciosas lições que nós precisamos. Está lá no caderno aquele, prontinho para ser lido e aprendido. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, os Espíritos nos ensinam, olhem só, vou começar daqui. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram. E os mártires aceitaram o martírio do circo romano, louvando e cantando com alegria no coração, porque eles aprenderam a primeira palavra do alfabeto divino, o amor. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, colocada aqui como a segunda palavra do alfabeto divino, porque ela traz no seu bojo a justiça do amor divino, triunfando sobre a morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que conduz ao homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. A reencarnação colocada pelos espíritos como a segunda palavra do alfabeto divino. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso. E deve nascer de novo para uma nova vida. Ouve isso. Escute. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir. Eu ouço o seu som. Você sabe de onde ele veio? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo. O Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são externas. E embora não possa ver o Espírito, o Senhor pode reconhecer o efeito dele. Jesus falando no nascer de novo, na reencarnação. Eu fiquei pensando, ouvindo esse texto agora, não tinha me ocorrido ainda. Mas a missão de Nicodemos pareceu-me era de clarear esse conceito. Que pena que ele falhou. Ficou-me visível agora essa ideia de que ele deveria ter dispensado um pouco mais de atenção a esse conceito, a reencarnação. A reencarnação é o nosso caminho para o progresso.